Atento estava o rei na segurança, com que provar o gamo que dizia. Concebe dele certa confiança, crédito firme enquanto proferia. Pondera das palavras a abastança, julga na autoridade grão valia. Começa de julgar por enganados os catuais corruptos mal julgados. Juntamente à cobiça do proveito, que espera do contrato lusitano, o faz obedecer e ter respeito com o capitão e não com o mau engano. Enfim, ao gama manda que direito asnal se vá, e, seguro de algum dano, possa a terra mandar qualquer fazenda, que pela especiaria troque e venda. Que mande da fazenda, enfim, lhe manda, que nos reinos gangéticos faleça, se traz alguma idônea lá da banda, donde a terra se acabe e o mar começa. Já da real presença veneranda, se parte o capitão para onde peça, ao catual que dele tinha cargo, embarcação que a sua está de largo, embarcação que os leve as naus lhe pede. Mas o mal regedor, que novos laços lhe maquinava, nada lhe concede, interpondo tardanças e embaraços. Com ele parte ao cais, porque o arrede, longe quanto puder dos régios passos, onde, sem que seu rei tenha notícia, faço que lhe ensinar sua malícia. Lá bem longe lhe diz que lhe daria embarcação bastante em que partisse, ou que para a luz crastina do dia, futuro sua partida diferisse. Já com tantas tardanças entendia o gama que o gentil consentisse na má tensão dos mouros, torpe e fera, que dele até ali não entendera. Era este catual um dos que estavam, corruptos pela maometana gente, o principal por quem se governavam as cidades do Samor impotente. Dele somente os mouros esperavam o efeito a seus enganos torpemente. Ele, que no concerto viu conspira, de suas esperanças não delira. O Gama com insistência lhe requer que o mande por suas naus, e não lhe val. Que assim lhe mandar lhe refere o nobre sucessor de Perimal. Por que razão lhe impede lhe difere a fazenda a trazer de Portugal? Porque aquilo que os reis já têm mandado não pode ser por outro derrogado. Pouco obedece o catual corrupto a tais palavras, antes revolvendo na fantasia algum sutil e astuto engano diabólico estupendo, ou como banhar possa ferro e bruto no sangue aborrecido estava vendo, ou como nas naus em fogo lhe abraçasse, porque nenhuma pátria mais tornasse. Que nenhum torne a pátria só pretende o conselho infernal dos maometanos, porque não sabia nunca onde se estende a terra de Oa, o rei dos lusitanos. Não parte o gama, enfim, que lhe defende o regidor dos bárbaros profanos, nem sem licença sua ir se podia, as suas almadias todas lhe tolhia. Aos brados e razões do capitão, responde o idólatra que mandasse chegar à terra as naus, que longe estão, porque melhor dali fosse tornasse. É sinal de inimigo e de ladrão, que tão longe a frota se alargasse, lhe disse, porque de certo e fido amigo é não temer de nenhum perigo. Nessas palavras o discreto gama enxerga bem que as naus deseja perto, o catual, porque com ferro e flama, lhes assalte por ódio descoberto. Em vários pensamentos se derrama, fantasiando está o remédio certo, que desse quanto mal se lhe ordenava, tudo temia, tudo enfim cuidava. Qual reflexo lume do polido espelho de aço, ou de cristal formoso, que, do raio solar sendo ferido, vai ferir outra parte luminoso, e, sendo da ociosa mão movido, pela casa do moço curioso, anda pelas paredes e telhado, tremo aqui e ali e dessossegado. Tal vago juízo flutuava, do gama preso, quando lhe lembrava, coelho, se por acaso o esperava, na praia com os batéis como ordenara. Logo secretamente lhe mandava que se tornasse a frota, que deixara não fosse salteado dos enganos que o esperava dos feros maometanos. Tal há de ser quem quer ser, com dom de Marte, imitar os ilustres e igualá-los, voar com pensamentos a toda parte, adivinhar perigos e evitá-los, com militar engenho e sutil arte, entender os inimigos e enganá-los, crer tudo, enfim, que nunca louvarei o capitão que diga, não cuidei. Bom, essas aqui são algumas das estrofes do oitavo canto dos Lusíadas, onde a gente continua a ver o encontro dos marinheiros portugueses com os indianos no reino de Calicut. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Camota Ribeiro, estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Sendo que dessa vez a gente vai estar comentando aqui, né, nesse vídeo, a estrofe, a 76ª estrofe, até a 89ª, ou seja, a estrofe 76 até a 89 aqui do oitavo canto dos Lusíadas. Como eu bem disse, né, a gente está vendo a passagem da frota do Vasco da Gama ali no reino indiano de Calicut. Os portugueses já chegaram na Índia e inclusive já se conseguiu firmar um acordo comercial com Portugal, um acordo, uma aliança comercial e militar. Que esse era o principal objetivo do Vasco da Gama nessa viagem, era formar uma aliança de algum reino indiano com o rei de Portugal.
Só que nisso a gente vai ver que os muçulmanos e os indianos aqui desse reino estão tramando várias armadilhas, né? Tem segundas intenções com os portugueses. Na verdade, como a gente já leu nas estrofes anteriores, o deus Baco manipulou o povo daqui, assim como ele manipulou os africanos muçulmanos ali de Moçambique e de Mombasa. Ele veio até aqui e manipulou os indianos daqui, principalmente os indianos muçulmanos, para que eles atacassem, destruíssem os portugueses e assim a frota do Vasco da Gama fracassasse nessa missão. Então é isso que a gente vai estar lendo aqui, o desenrolar dessa situação que está acontecendo aqui no reino de Calecut, né? que é aqui no oitavo canto. Mas antes disso, né? Antes de eu reler com vocês e explicar cada verso e tentar entender o que o Camões está dizendo pra gente, vamos recapitular um pouquinho o que a gente já leu até aqui na obra dos Lusíadas, né? Isso aqui que já é uma tradição nos meus vídeos, um resumo, uma recapitulação de tudo que a gente já leu até agora, pra gente se situar um pouquinho melhor na nossa leitura e tá entendendo melhor, né, onde a gente está. Então, o primeiro canto começa com a introdução da obra, feita pelo Camões, onde o Camões diz que está cantando os grandes feitos do povo lusitano. Depois disso, ele dedica seus versos ao rei Dom Sebastião, que é o monarca português contemporâneo dele. O Camões publica essa obra em 1572. Então, o rei Dom Sebastião já era monarca nessa época. E aí, depois disso, o Camões vai começar a contar a viagem do Vasco da Gama. Ou seja, esse aqui é o evento central da Obra dos Lusíadas, a viagem do Vasco da Gama. Ele diz que a frota portuguesa está navegando rumo ao Oriente, sendo que nesse momento, enquanto os portugueses navegam, os deuses do Olimpo se reúnem. É dito que o deus Júpiter, que é o rei dos deuses, ele convocou todas as divindades ali no Olimpo para uma reunião, para um concílio, a fim de estar discutindo o futuro do Oriente. Como a gente bem vê, o Júpiter diz que a frota do Vasco da Gama, que nesse momento já está navegando no mar, vai ser bem sucedida nessa empreitada. Ou seja, Júpiter começa a falar sobre o futuro para os outros deuses. Ele diz que Vasco da Gama vai ser bem sucedido e que graças a isso Portugal vai estar alcançando as terras do Oriente e está conquistando toda aquela região. Nas palavras aí do Camões, os portugueses vão ser senhores do Oriente. Então isso é Júpiter ali no concílio falando sobre o futuro dos outros deuses. E nisso esses deuses começam a debater, a discutir entre eles, com alguns sendo contrários à empreitada dos portugueses, não querendo que os portugueses sejam bem-sucedidos em suas conquistas, né, em suas empreitadas, enquanto outros deuses são favoráveis aos portugueses, querendo que eles continuem a realizar seus grandes feitos, principalmente agora onde eles estão alcançando as terras do Oriente, alcançando a Índia. E nisso a gente vê a oposição entre alguns deuses ali. Mas, né, depois disso, depois de narrar pra gente cantar o Concílio dos Deuses, Camões finalmente começa a cantar a empreitada do Vasco da Gama. Isso já é quase a metade aqui do primeiro canto. Se eu não me engano, já é a estrofe 42, né? 42ª. Camões diz pra gente que a frota portuguesa já está navegando há algum tempo. Eles estão navegando, já é o mês de março, sendo que eles estão navegando entre Madagascar e Moçambique, a atual Madagascar e Moçambique. Se vocês pegarem o Google Maps, por exemplo, ou algum mapa que vocês tiverem, vocês vão ver que entre o norte de Madagascar e o norte de Moçambique existem algumas ilhas. É mais ou menos por ali que a frota portuguesa está navegando. Ou seja, aqui no primeiro canto a gente já percebe que quando o Camões vai narrar a empreitada do Vasco da Gama, ele não começa a narrar ela desde o começo. Tanto que ele diz pra gente, ele fala, eles estão navegando no mês de março. Mas quem lembra as aulas de história deve se recordar que Vasco da Gama e seus marinheiros deixam Portugal em julho de 1497. Ou seja, se eles já estão aqui em março, quer dizer que já se passou quase um ano de viagem. Ou seja, a gente vê que o Camões pula esse quase um ano de viagem, né, pra gente e já começa a narrar no momento que os portugueses estão passando por aqui. Esse momento da viagem é a passagem pela costa africana oriental. A gente pode resumir nisso, que é o encontro da frota dos marinheiros portugueses com os muçulmanos de Moçambique, de Mombasa e depois, mais pra frente, com os muçulmanos de Melinde. A gente vai ver, como eu bem disse para vocês, que alguns deuses são contrários à empreitada portuguesa. Mais precisamente ali no Concílio dos Deuses, a gente viu que o deus Baco é contrário à empreitada dos portugueses. A gente vê que o deus Baco tem uma inveja, um ódio muito grande. Ele não quer que os portugueses alcancem o Oriente e realizem os grandes feitos dele, os grandes feitos que eles vão realizar ali. Ele quer impedir que isso aconteça. Então, ele não vai medir esforços para destruir a frota do Vasco da Gama. Então a gente já vê que o Baco vai ser o grande antagonista da viagem dos portugueses aqui. A gente vai ver isso ao longo da obra inteira. Tanto que nesse momento aqui, eu tô lendo aqui com vocês o oitavo canto, e eu vi ali, a gente vai ver que os muçulmanos ali
Os muçulmanos indianos querem destruir os portugueses, não querem que eles retornem para casa. Por causa de quem? Por causa de Baco. A gente já viu isso nos vídeos anteriores. Baco foi até os muçulmanos e manipulou eles. Então é isso. A gente vai ver ele fazendo isso ao longo da obra inteira. Aqui no primeiro canto a gente já viu ele, já viu ele fazer isso com os muçulmanos africanos de Moçambique e de Mombasa. Ele manipulou aqueles muçulmanos para que eles atacassem, destruíssem os portugueses. Mas precisamente ele preparou algumas armadilhas. E esses muçulmanos colocaram essas armadilhas em prática. Vasco da Gama e seus maridos só não morrem na armadilha em Mombasa porque eles foram salvos por uma outra divindade. Enquanto Baco quer destruir os portugueses, a deusa Vênus quer sempre proteger os portugueses. A gente vê que ela tem um carinho muito grande, um amor muito grande pelo povo de Portugal. Então, quando ela vê... A gente já viu isso lá no Concílio dos Deuses. Ela que se opõe a Baco. Ali no Concílio dos Deuses a gente viu os dois discutindo. Ela, ao ver que Vasco da Gama e seus maridos estavam quase caindo numa armadilha mortal em Mombasa, ela vai e salva eles. E não só isso, ela vai até o deus Júpiter e convence o deus Júpiter, que é o rei dos deuses, a socorrer, a ajudar os portugueses nessa empreitada deles, né? Nessa viagem do Vasco da Gama. Então a gente vê que graças à ajuda dos deuses, Vasco da Gama e seus marinheiros são salvos da armadilha em Mombasa e são guiados, levados em segurança até o reino de Melinde. Graças aos deuses, o povo de Melinde, que também é muçulmano, acaba se diferindo dos muçulmanos de Moçambique e de Mombasa. Os muçulmanos de Melinde têm um grande, vamos dizer assim, um grande respeito, um grande carinho pelo povo de Portugal. Tanto que quando o Vasco da Gama se encontra com o rei de Melinde fala, eu quero que você me conte a história de Portugal. Os feitos do seu povo são muito famosos e são muito estimados aqui no meu reino. E por isso eu quero saber mais sobre a história do seu povo. E nisso, né, já se encerra o segundo canto. Então o primeiro canto é essa passagem pela costa africana oriental, primeiro e segundo, onde Vasco da Gama e seus maridos se encontram com os muçulmanos de Moçambique, de Mombasa e depois de Melinde. O terceiro canto vai começar com um momento que Vasco da Gama vai estar contando a história de Portugal para o rei de Melinde. Isso é o terceiro e o quarto canto. O Vasco da Gama vai estar descrevendo aí o território da Europa e depois vai descrever ali a Península Ibérica, onde fica, né, as terras de Portugal. E ele vai contando, ele menciona os antepassados portugueses e depois ele vai contando os eventos que levaram ao surgimento do reino de Portugal e a sucessão dos monarcas portugueses que foram expandindo vamos dizer assim, o reino de Portugal e depois o Império de Portugal. É interessante, né, salientar, eu sempre falo isso em todos os vídeos, desde o meu primeiro vídeo, que apesar do evento central da obra do Camões ser a empreitada do Vasco da Gama, o evento central dos Lusíadas ser essa primeira empreitada, eu falo primeira porque, caso quem não saiba, depois dessa empreitada o Vasco da Gama vai estar realizando outras, mas aqui o Camões conta só a história só dessa primeira empreitada. Apesar desse ser o principal evento, não é só isso que o Camões canta na obra dele. Como a gente viu lá nas 3 primeiras estrofes do primeiro canto, que é a introdução da obra, o Camões diz, estou cantando os grandes feitos do povo de Portugal. Inclusive agora nesse momento do terceiro e do quarto canto, onde ele vai estar cantando contando a história de Portugal, já é algo que ele falou lá na segunda estrofe. Na segunda estrofe o Camões diz pra gente, canto as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império. Ou seja, não está cantando só os grandes feitos do Vasco da Gama, tampouco só os feitos realizados, os feitos marítimos de Portugal, mas os grandes feitos de toda a história de Portugal. Então, nesse encontro do Vasco da Gama com o rei de Melinde, é uma oportunidade que o Camões se utiliza, né, vamos dizer assim, um recurso narrativo para ele contar todos os grandes feitos realizados antes de Vasco da Gama. E é isso que a gente vê no terceiro canto. No quarto canto ele continua falando isso, a sucessão dos reis. Ele até conta pra gente que os portugueses são tão bem sucedidos e, vamos dizer assim, são tão belicosos e bem sucedidos em suas batalhas que Portugal começa a conquistar territórios para fora da Europa. A gente vê que os reis de Portugal começam a conquistar o norte da África. Até que a gente chega no reinado do rei Manuel I, que é o rei contemporâneo do Vasco da Gama. O rei Manuel I ele tem um sonho com a Índia. Ele sonha que está voando e olha para o leste e vê toda aquela região. Interpreta esse sonho como um sinal que ele deve conquistar aquelas terras. E nisso ele vai e lança a empreitada portuguesa, escolhendo Vasco da Gama como capitão dessa frota portuguesa. E nisso se encerra o quarto canto. Então o terceiro e o quarto canto foi Vasco da Gama contando a história de Portugal para o rei de Melinde. O quinto canto é Vasco da Gama agora fazendo um relato da sua viagem. Lembra que eu falei que o Camões no primeiro canto ele pula quase um ano de viagem? Então, é nesse momento, é no quinto canto que a gente vai saber o que aconteceu. Ou seja, desde da partida de Lisboa até o comecinho, até os eventos do primeiro e do segundo canto. Ou seja, aqui a gente vai ver toda a viagem do Vasco da Gama até ele chegar em Melinde.
Porque foi isso que o rei de Melinde tinha pedido, né? Ele falou, além de você me contar a história do seu povo, depois eu quero saber como é que foi a sua viagem. Essa viagem que é tão grandiosa, tão difícil, tão árdua. Eu quero saber o máximo possível de detalhes sobre essa viagem. Me conte tudo que você viu, por onde você passou, desde que você saiu do seu reino até vir aqui no meu reino. É isso que o rei de Melinde pediu e é isso que o Vasco da Gama está fazendo. Então, o quinto canto é o momento que Vasco da Gama narra a viagem dele. Ele conta pra gente que ele saiu de Lisboa em julho de 1497 e que foi navegando com essa frota rumo ao sul com o objetivo de chegar à Índia. Ele vai falando os reinos e territórios africanos por onde eles foram passando. Afinal, a frota foi navegando, vamos dizer assim, rente à costa, né? Não colado, mas numa certa distância, mas seguindo a costa africana. Conta que depois de 5 meses e 5 dias eles chegaram no extremo sul da África, no famoso Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas. É ali que ocorre o encontro com o famoso gigante Adamastor. Então, se vocês tinham curiosidade de saber em que momento aqui da obra do Camões surge o gigante Adamastor, é no quinto canto, que é o momento que o Vasco da Gama está contando a viagem que ele já fez até agora para o rei de Melinde. E a partir dali, a partir da passagem após passar pelo Cabo da Boa Esperança, os marinheiros portugueses começam a navegar no Oceano Índico. Agora eles navegaram de Portugal rumo ao sul, agora eles estão aqui, né, na África do Sul, eles vão navegar rumo ao norte. E aí o Camões, por meio do Vasco da Gama, menciona as dificuldades que a frota portuguesa teve por aqui. Menciona o problema com as tempestades, as correntezas que eram contrárias e que atrasavam muito a viagem, o problema com o escorbuto, que matou alguns marinheiros, a insegurança, vamos dizer assim, a ansiedade dos portugueses nesse momento da viagem, porque a partir do Cabo da Boa Esperança, o Vasco da Gama estava meio que inaugurando a viagem, porque as empreitadas portuguesas que já tinham navegado anteriormente, cabe ressaltar que Vasco da Gama não foi o primeiro português a navegar, ele vai ser o primeiro a alcançar a Índia, mas antes dele várias e várias embarcações já tinham feito viagens marítimas. Elas foram cada uma descendo um pouquinho mais ao sul, né? Cada um e a série de empreitadas portuguesas ao longo das décadas, né? E desciam um pouco ao sul e depois voltava e iam descendo cada vez mais. Então, até o Cabo das Tormentas, até o Cabo da Boa Esperança, vamos dizer assim, os portugueses já tinham navegado antes, vamos dizer assim, na história de Portugal. E Vasco da Gama, a partir dali até a Índia, ele que vai estar inaugurando, criando essa rota. Então, como os portugueses não obtinham nenhuma informação sobre a Índia nessa parte da viagem, estavam muito inseguros, né, com uma certa ansiedade. Eles sabiam que tinham navegar rumo ao norte, mas eles não sabiam a distância e nem por onde eles iam passar. Então, eles estavam sofrendo com isso também. E se não bastasse isso, a gente vai ver, o Camões menciona aqui, né, o Vasco da Gama menciona, nessa parte do quinto canto, o encontro hostil que ele e seus marinheiros tiveram com os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa. Ou seja, aqui no quinto canto a gente já começa a conectar o que a gente viu lá no primeiro e no segundo. Afinal, aqui é a costa africana oriental. Então, e aí o Vasco da Gama termina o relato, dizendo que ele teve esse encontro hostil com os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa, mas que ele e seus marinheiros foram muito bem recebidos ali em Melinde. E assim ele encerra a sua longa narrativa, né? Sua longa história. E se encerra também o quinto canto. O sexto canto é o momento que Vasco da Gama e seus marinheiros saem ali de Lisboa, saem de Melinde, de Lisboa eles já saíram faz tempo. Eles saem ali de Melinde e voltam a navegar, agora rumo à Índia. Eles estão mais perto do que nunca. Só que nesse momento, quando eles estão quase chegando, a gente vai ver que o deus Baco vai colocar em prática mais uma de suas armadilhas. No primeiro e no segundo canto, a gente viu que o deus Baco manipulou os muçulmanos africanos contra os portugueses. Aqui no sexto canto, a gente vai ver que ele manipula os deuses do mar contra os portugueses. A gente vê que o deus Baco vai até o fundo do mar, convoca todas as divindades marítimas, são só os deuses do mar, e manipula eles, convence eles a soltarem os furiosos ventos contra os portugueses. Os furiosos ventos são as divindades que representam os ventos. Então é soprado uma terrível tempestade contra a frota portuguesa. É bem horrível. Os portugueses só não morrem ali porque, mais uma vez, Vasco da Gama e seus marinheiros foram salvos pela deusa Vênus. A deusa do amor, ao ver que essa é mais uma das armadilhas de Baco, ela vai até as ninfas Nereidas, as belas ninfas do mar, e fala para as ninfas acalmarem os furiosos ventos. E elas conseguem fazer isso, né? Afinal, a Vênus é a deusa do amor, então ela vai se utilizar de táticas amorosas, vamos dizer assim, para solucionar suas dificuldades. E nisso ela é bem sucedida e a frota portuguesa é mais uma vez salva.
O sexto canto se encerra no momento que os marinheiros chegam e estão avistando já, chegando na costa da Índia, avistando as terras que eles tanto desejavam alcançar. O sétimo canto é a chegada da frota portuguesa aqui na Índia e o encontro com os indianos. É importante salientar que nessa época, quando o Vasco da Gama chega na Índia, ela não era unificada, então ela era dividida em muitos e muitos reinos. Os portugueses estão chegando mais precisamente no reino de Calicut, na cidade de Calicut. Se vocês derem um Google, colocar Calicut, vocês vão ver que até hoje existe essa cidade, né? Ela fica no sul da costa oeste. Então os portugueses estão chegando mais no sul, né? A Índia é como se fosse, vamos alinhar aqui, um triângulo, né? Se vocês olharem o mapa, é como se fosse um triângulo. Então eles estão chegando aqui na costa oeste. Minha câmera está invertida, essa aqui é a minha mão direita. Deve estar invertido com vocês, mas elas estão chegando ali nessa região. Como é costume dos portugueses, e a gente vê inclusive isso meio que ser implícito aqui, né, nessa leitura de hoje, desse vídeo, eles nunca ancoravam nos portos onde eles chegavam num primeiro momento. Ou seja, estão descobrindo o local, eles não atracavam nos portos. Então o que o Vasco da Gama sempre faz é como se fosse um procedimento deles. Eles estão ancorados ali na costa. Eles não entram no porto da cidade. O Vasco da Gama, o que ele faz? Ele manda um mensageiro em terra para avisar o monarca local da chegada deles, para ter uma apresentação diplomática. Só que imaginem isso, um estrangeiro chegando ali na Índia. Eu sou branquelo, sou brasileiro branco, então eu tenho uma meio cara de europeu, sou branco europeu. Então imagina um cara mais ou menos que nem eu, um marinheiro, com roupas europeias, chegando ali no meio do povão indiano. Os indianos são bem diferentes de nós, né? Eles são asiáticos, vamos dizer assim, negros, morenos, né? Muito bronzeados. Então ele destoava muito. Então a chegada dele, e também a chegada daquela grande frota, causou um alvoroço ali na cidade. O povão ficou todo empolgado. E nisso esse mensageiro acaba encontrando ali no meio do povão, para surpresa de todo mundo, um africano. Olha só, os portugueses estão do outro lado do mundo e ali no meio do povão da Índia surge um africano que reconhece aquele mensageiro como um português. Ele conhece os portugueses. A gente descobre que ele se chama Monsaid e que ele é nativo, né? A terra natal dele é lá no norte da África. Então ele conhece bem os portugueses. E conversa ali com aquele mensageiro. É importante salientar que nessa época que o Vasco da Gama está chegando ali na Índia, como eu bem disse para vocês, os reis portugueses já estavam conquistando territórios fora da Europa. Então, o norte da África já estava quase todo conquistado, se eu não me engano. Então, esse território de onde esse muçulmano veio, provavelmente era um desses territórios que os portugueses tinham conquistado, ou era vizinho. Tanto que ele fala, eles são da minha terra vizinha. E nisso esse mensageiro conversa com esse africano, que é o Monsaid, ele é muçulmano também. Ele é muito amigável, ele está muito feliz de estar encontrando esse povo. E ele fala, né, esse povo tão famoso, tão louvável. E depois eles conversarem, ele pede para ir até as naus portuguesas. E o mensageiro consente, ele leva o Monsaid até as naus portuguesas para conhecer o Vasco da Gama. O Vasco da Gama recebe ele muito bem. E nisso é uma oportunidade que o Vasco da Gama tem para obter novas informações da Índia. Na verdade, é mais um dos recursos que o Camões se utiliza, né, um recurso narrativo para estar descrevendo o território onde os portugueses agora estão. O Monsaid fala que a religião majoritária eles estão agora no reino de Calicut, cujo rei se chama Samorim. Ele conta um pouco a história desse reino e dessa região. Eles estão na província de Malabar. Antigamente essa província era unificada, mas hoje ela é dividida, sendo que Calicut é o principal dos reinos daqui. É o mais rico, o mais poderoso. Ele fala que... Depois ele descreve a sociedade da Índia. Ele fala que a maioria das pessoas, da população que segue uma religião de vários e vários deuses. Então é tudo quanto é tipo de Deus. Deus com duas cabeças, deuses com vários braços, Deus com partes de animais. Se vocês derem uma olhada aí no Google Imagens, por exemplo, colocar deuses da Índia, vocês vão ver os vários e vários deuses que compõem, vamos dizer assim, o panteão da Índia. Não sei se essa é a palavra certa, né? Vamos dizer assim, a religião dos indianos. Ele fala que a maioria da sociedade, apesar de existirem muçulmanos ali, a maioria da população tem essa crença. Ele comenta também como é que a sociedade se divide, né? Ele fala que a sociedade é estratificada, dividida em hierarquias. São as famosas castas hindus, né? Ou seja, tem os nobres, tem os guerreiros, tem aqueles que produzem, os comerciantes, que são os comerciantes, os fazendeiros. Ele fala que a sociedade é dividida assim. Nisso eles já estão conversando há algum tempo, ou seja, o Monsaid já está ali há algum tempo nas naus. E o rei Samorim, que é o rei de Calicut, já ficou sabendo da visita desses marinheiros distantes e estranhos, desconhecidos. E manda um dos seus ministros ir até o Vasco da Gama e convidar ele para vir até o palácio. Então, nesse momento,
Aqui no sétimo canto a gente vê quando Vasco da Gama deixa as naus portuguesas, acompanhado de alguns poucos marinheiros, e vai até o palácio do rei Samorim. A gente vê que quando Vasco da Gama chega no palácio do Samorim, ele revela, né, ele diz o grande propósito da viagem dele, que não é só alcançar a Índia. Né? Eu sempre falo disso, a finalidade da viagem do Vasco da Gama é chegar à Índia. Não é bem só isso, mas também tem como objetivo estabelecer uma aliança entre Portugal e a Índia. No caso, entre o rei de Portugal e algum rei da Índia, que no caso aqui é o rei Samorim. O Vasco da Gama propõe isso. Ele veio aqui e propõe uma aliança comercial e militar entre os dois reinos. O rei Samorim ele pede um tempo para estar pensando nisso. Afinal, ele acabou de conhecer o Vasco da Gama e provavelmente ele nunca deve ter ouvido falar dos portugueses. Então ele falou, eu vou ponderar um pouco e discutir isso com os meus conselheiros e em pouco tempo, né, daqui a um tempo eu te dou a resposta. Nesse meio tempo você pode ficar aqui no meu palácio descansando. E nisso o rei Samorim começa a pensar nessa proposta que é tão interessante. Ele vai chamar um dos ministros dele, que é aqui, o nome desses ministros nunca é dito, mas é sempre referido como catual ou catuais. Catual, eu dei uma pesquisada, é mais um título, é como se fosse um cargo de funcionário público. Então, quando eu falar o catual, me referenciando a algum desses ministros. Então ele chama um desses e fala, eu quero que você descubra o máximo de informações possíveis sobre os portugueses. Primeira coisa que o Catual, né, vamos chamar ele de Catual, ele faz é chamar aquele africano que é o Monside e ele pergunta, eu sei que a sua terra natal é uma terra distante, é muito distante e é vizinha da terra desses visitantes. O que você tem para me dizer sobre eles? Aí o Monside responde, eu não sei muito. Eu sei que eles são cristãos e que eles são um povo muito belicoso. São grandes guerreiros. Não se conhece ninguém que tenha vencido eles. Mas se você quiser obter mais informações sobre eles, por que você não vai até as naus e conversa com os marinheiros que ficaram nas naus? Lembrando, né, como eu disse, o Vasco da Gama deixou as naus com alguns marinheiros. A maioria da tripulação ficou nas naus cuidando dos navios. Então, nesse momento, o Vasco da Gama está ali no palácio com alguns portugueses. Então, e esse ministro Catual vai até as naus conhecer o resto da tripulação. Ele faz isso, né? Ele aceita esse conselho do Monside. Ele até leva o Monside com ele e os dois vão até as naus. E ali ele conversa com o irmão do Vasco da Gama, que é o segundo no comando, que é o Paulo da Gama. Ali nas naus, eles estão na capitania portuguesa, que é a principal das naus. Estão expostas várias bandeiras. Nessas bandeiras estão pintadas grandes guerreiros e grandes batalhas da história de Portugal. Né? São as pinturas dos ilustres lusitanos. Esse ministro, né, o Catual, ele fica impressionado com essas pinturas e pede para que o Paulo da Gama explique elas. Então, ao longo de várias estrofes, a gente vai ver isso, que já é o começo aqui do oitavo canto, onde Paulo da Gama mostra as bandeiras dos ilustres lusitanos para o Catual. E ele fica impressionado. E ele meio que confirma o que o Monside disse, que os portugueses são um povo muito grandioso e um povo muito guerreiro e são grandes conquistadores. Depois disso, a gente vê que, enquanto acontece isso, e após isso, o rei de Samorim ele ainda está querendo obter mais informações sobre os portugueses. A primeira coisa que ele faz é perguntar para os feiticeiros demoníacos, vamos dizer assim, o Camões usa essa palavra, né, diabólicos, que eles utilizem das magias deles para obter mais informações sobre os portugueses. E eles, utilizando dessas magias demoníacas, diabólicas, eles descobrem que os portugueses vão estar conquistando toda aquela região, eles vão ser os grandes conquistadores e vão trazer grande vamos colocar assim, para os povos da Índia. Afinal, eles vão conquistar e subjugar eles. Nisso, o deus Baco também vai se aproveitar e manipular alguns sacerdotes muçulmanos. Pra gente ver, o deus Baco ele não desiste. Agora ele vai até o sonho de um dos sacerdotes e se passa pelo profeta Maomé. Se passando pelo profeta Maomé, o Baco fala que os portugueses têm que ser atacados e destruídos imediatamente. Que nesse momento eles são poucos e são muito fracos. Mas se eles saírem daqui bem sucedidos e voltarem para Portugal, no futuro eles vão voltar com cada vez mais força e tá conquistando todos eles e causando grande sofrimento para os muçulmanos. É isso que o Baco, se disfarçando do profeta Maomé, diz. É assim que ele manipula um dos sacerdotes além da Índia. Então esse sacerdote acorda assustado desse sonho, interpreta esse sonho como um sinal divino e convoca todos os outros sacerdotes indianos ali. E eles começam a discutir o que fazer. E eles, tendo como certo do que foi dito em sonhos é verdade, eles começam a pensar em algumas armadilhas para destruir os portugueses. O que eles propõem? Eles propõem subornar os ministros do rei Samorim, os catuais,
e fazer com que esses ministros influenciem o rei Samorim a não aceitar a aliança com Portugal e também, se possível, que esses ministros destruam, ataquem os portugueses de alguma forma. Então eles vão lá e subornam esses ministros. E nisso a gente vê que esses ministros tentam influenciar o rei Samorim. Tanto que o rei Samorim chama o Vasco da Gama para uma conversa novamente e ele questiona o Vasco da Gama. Isso é o nosso vídeo anterior que eu publiquei já aqui. Os questionamentos que o rei Samorim faz. Onde o rei Samorim, ele diz que ficou sabendo que os portugueses não são, que esses marinheiros não são portugueses, né, não são de reino nenhum. Na verdade, eles estão mentindo, eles são piratas, estão querendo enganar o rei Samorim. E aí o Vasco da Gama responde todas essas acusações, falou, ó, eu não estou mentindo em nada, eu sou desse reino, eu vim de muito longe, e a minha missão aqui é estabelecer essa aliança com você. E agora a gente chega aqui no momento que o rei Samorim vai dar a resposta para essa proposta de aliança, né? Ele já escutou vários pareceres, ele escutou a resposta do Vasco da Gama contra as acusações que foram feitas, e agora a gente vai ver a resposta dele. Certo, pessoal? 30 minutos de vídeo, eu nem comecei aqui o tema do vídeo propriamente, né? Eu fiz esse longo resumo, mas é um resumo. Eu sempre peço para vocês estarem assistindo, tá acompanhando os vídeos que eu já publiquei aqui no YouTube, para vocês se situarem melhor na nossa leitura. Como é um resumo, eu omiti vários detalhes, né? Eu omiti várias informações e eventos complementares que aconteceram. Então não deixem de, se possível, assistir esses vídeos para vocês não perderem nada, né? Tá tudo resumido aqui no YouTube, né? Inclusive tem um vídeo para cada um dos campos, então assistam esses vídeos para vocês não perderem nada importante aqui dessa grande obra que a gente está lendo aqui, certo? Vamos começar a ler propriamente disso, né? Vamos começar o vídeo. Eu fiz um resumo para vocês, eu li essas estrofes na introdução desse vídeo. Agora vamos reler elas de novo com mais calma e explicar o que o Camões está querendo dizer para a gente aqui. Então, vamos começar aqui da 76ª até a 89ª estrofe aqui do 8º canto. A estrofe 76 até 89. Atento estava o rei na segurança com que provar o Gama o que dizia. Lembra que eu falei que o rei Samorim questionou o Vasco da Gama? E a gente viu a resposta do Vasco da Gama. Ela terminou na última estrofe, que é a 75. Então, o rei Samorim prestou atenção em tudo que o Gama respondia. Concebe dele certa confiança, crédito firme enquanto proferia. Ou seja, ele começa a dar crédito e acreditar no que o Vasco da Gama disse. E acho que ele está falando a verdade. Ele é esse marinheiro que está aqui, ele veio de uma terra distante, ele está representando um rei distante, um rei muito poderoso e está querendo fazer uma aliança comigo. Pondera das palavras a abastança, julga na autoridade grão valia, começa a julgar por enganados os catuais corruptos mal julgados. Então ele começa a acreditar no Vasco da Gama e percebe que o que os ministros dele disseram, os catuais, era mentira. Ele começa a perceber que aquilo tudo era mentira. E, por causa disso, juntamente a cobiça do proveito que espera do contrato lusitano, faz obedecer e ter respeito com o capitão e não com o maurigano. Além disso, além de acreditar no Vasco da Gama, ele também tinha um interesse, uma cobiça em ter essa aliança com Portugal. Quando o Vasco da Gama propôs isso, ele disse, eu sou de um reino muito poderoso e se você for formar essa aliança que vai ser comercial comigo, você vai ter um lucro muito grande. E ele ficou interessado nisso. Então, tanto que a gente viu isso nas estrofes anteriores, o rei Samorim estava em dúvida em não aceitar essa proposta, porque essa proposta ia ser muito boa para o bolso dele. Então, ao acreditar no que Vasco da Gama diz e pensando no seu lucro, ele aceita isso. Ou seja, ele concorda aqui, né? O faz obedecer e ter respeito com o capitão e não com o maurigano. Ou seja, ele não acredita nas mentiras que os muçulmanos estão espalhando por ali. E aceita a aliança comercial e militar com o Portugal. Enfim, ao Gama manda que direito as naus se vá e seguro de algum dano possa a terra mandar qualquer fazenda que pela especiaria troque e venda. Ou seja, ele pede para que o Vasco da Gama deixe eles firmam esse acordo que ele possa voltar para Portugal. E que possa a terra mandar qualquer fazenda que pela especiaria troque e venda. O que quer dizer isso? Essa é uma parte ainda bem complicada para mim interpretar, porque aqui é difícil entender se o rei Samorim dá mantimentos. Aqui fazenda, aqui quer dizer geralmente é o dinheiro, são bens valiosos. Então não sei se ele deu alguns bens em sinal de cortesia, ou ele está pedindo para que o Vasco da Gama, quando os portugueses voltarem, eles tragam bens para que possam ser negociados na Índia por especiarias. Esse é um negócio complicado, porque mais pra frente a gente vai ver que o Vasco da Gama, a gente até vai ver nessas estrofes, que o Vasco da Gama vai ficar preso ali. Um ministro aqui, esse catual que está sendo subornado, ele vai segurar o Vasco da Gama em terra.
E o Vasco da Gama vai dar a fazenda como sinal de suborno. Só que eu pergunto, que fazenda é essa? Sendo que ele não recebeu nenhuma. Então, eu não sei se é um lapso do Camões ou se ele entregou ela aqui nesse momento. Ele quer dizer isso. Mas, né? Então fica aí esse questionamento. O que dá pra entender é que o interesse aqui é um interesse comercial. E agora na próxima estrofe ele faz um pedido. Então é por isso que fica essa confusão. Mas vamos lá. Que mande da fazenda, enfim, lhe manda. Que nos reinos gangéticos faleça. Ele pede, ó, que vocês, portugueses, quando vocês voltarem, vocês me tragam fazendas, ou seja, são bens. Qualquer bem que não exista aqui nessa região. Ou seja, que nos reinos gangéticos faleça. Ou seja, que não exista. É uma forma poética de dizer isso. Me traga bens, coisas, especiarias, qualquer coisa valiosa, que não exista aqui nas nossas terras. Afinal, se não tem aqui na minha terra, é muito valioso. Né? Também quer dizer isso. Se alguma traz idônea lá da banda, de onde a terra se acaba e o mar começa. Ou seja, que traga algum bem lá da terra distante aqui da Índia. É uma referência às terras de Portugal, às terras da Europa. Ou seja, me traga alguma coisa que não exista aqui, que seja valiosa, para que a gente possa estar negociando. Já da real presença veneranda, se parte o capitão, para onde peça ao catual, que dele tinha cargo, embarcação, que a sua está de largo. E assim, o Vasco da Gama deixa os palácios do rei Samorim. Ele vai até um dos ministros, ao catual, ou seja, é um dos catuais, né, desses ministros, e pede, ó, me forneça algum bote para que eu possa estar voltando para as naus portuguesas. O que a gente entende nesse momento? Que o Vasco da Gama estava sozinho ali no palácio, ou que ele estava acompanhado de alguns portugueses. Então ele está meio que está pedindo, ó, me fornece alguns botes para que eu possa voltar para as naus. Lembra que eu falei que as naus não estão atracadas no porto, elas estão ancoradas um pouco mais longe. Então ele precisa de bote para sair da terra até as naus. Então ele está pedindo isso para um dos ministros. Embarcação que o leve às naus ele pede, ou seja, ele pede isso. O Vasco da Gama pedindo para que um dos ministros lhe forneça alguns botes. Mas o mau regedor que novos laços lhe maquinava, nada lhe concede, interpondo tardanças e embaraços. Então a gente vai ver, ó, um desses ministros não vai fazer isso, ele vai tentar enrolar e prejudicar o Vasco da Gama aqui nesse momento. Já que eles não conseguiram, não foram bem sucedidos em convencer o rei Samorim a não aceitar a aliança, agora eles vão tentar alguma outra armadilha para prejudicar os portugueses. Afinal, os ministros indianos foram subornados pelos muçulmanos. E ele, com o único objetivo de matar os portugueses. Com ele parte ao cais, porque o arrede longe quanto o poder dos régios passos. Ou seja, o que o ministro faz nesse momento? Ele está pensando em algum plano para prejudicar os portugueses nesse momento. Então o que ele faz? Ele vai deixar o Vasco da Gama lá no cais, bem longe do palácio do rei Samorim. Onde, sem que seu rei tenha notícia, faça o que lhe ensinar sua malícia. Ou seja, estando bem longe do rei. Afinal, o rei Samorim ele tem boas intenções com os portugueses. Afinal, ele aceitou esse acordo. Então, para isso, esse ministro catual ele afasta o Vasco da Gama do rei Samorim. Onde bem longe ele possa matar eles, prejudicar eles de alguma forma, para que assim o rei Samorim não descubra. Lá bem longe ele disse que lhe daria embarcação bastante em que partisse, ou que para a luz crastina do dia, futuro sua partida é difícil. Ou seja, começa a enrolar o Vasco da Gama. Falou, vou te levar ali, e ali você vai poder conseguir alguma embarcação. Ou melhor, por que você não adia um pouco a sua partida para amanhã? Aqui quer dizer isso, né? Ou que para a luz crastina do dia futuro sua partida deferisse. Ou seja, que deferisse, que atrasasse a partida para um dia futuro. Ou seja, está tentando enrolar o Vasco da Gama ali o máximo de tempo possível ali na Índia. Já com tantas tardanças, entendia o Gama que o gentil consentisse na má atenção dos mouros, torpe e fera, que dele até ali não entendera. Ou seja, agora o Vasco da Gama começa a entender o que até então ele não entendera. Ou seja, ele começa a perceber que esse ministro catual, ele tem alguma segunda intenção, que ele está, vamos dizer assim, ele está ao lado dos muçulmanos contra os portugueses. O Vasco da Gama começa a perceber isso. Era este catual um dos que estavam corruptos pela momentânea gente. Lembra que eu falei que Baco foi num sonho de um dos sacerdotes muçulmanos? E se passando por Maomé, disse que os muçulmanos dali têm que atacar, se livrar dos portugueses. E aí os muçulmanos foram e subornaram os ministros indianos contra os portugueses. É isso que está acontecendo. Então, esse ministro que nesse momento que é vamos chamar ele de o catual, ele está cuidando do Vasco da Gama nesse momento, ele está fazendo tudo isso porque ele foi subornado pelos muçulmanos. Então aqui é o Camões justificando isso mais uma vez pra gente. O principal por quem se governavam as cidades do Samorim potente, né? Quem ajudava o rei Samorim a governar
a cidade, o reino dele, eram esses ministros. Sendo que, ó, que coisa ruim, esses ministros são corruptos. Deles somente os mouros esperavam efeito aos seus enganos torpemente, ou seja, né? Qual o objetivo desses ministros? Era seguir as ordens que os muçulmanos deram, né? Que os muçulmanos subornaram ele. Ele, que no concerto vil conspira, de suas esperanças não delira, ou seja, fica ali consertando, maquinando uma armadilha. Eles já tinham mentido pro rei Samorim para que o rei Samorim não aceitasse a aliança com os portugueses, mas essa armadilha deles não deu certo. Então agora ele está maquinando mais uma. O Gama com instância lhe requer que o mande por nós e não Lival, e que assim lhe mandara que refere o nobre sucessor de Perimal. Ou seja, o Vasco da Gama começa a insistir constantemente. Então a gente imagina que se passou alguns dias, algum tempo ali, e o Vasco da Gama pedindo, ó, eu quero voltar para as minhas naus, me forneça botes, me forneça algum barquinho para mim voltar para as minhas naus. Afinal, o rei Samorim já determinou isso. Essa instância quer dizer assim, ó, que Luaci lo mandara lhe refere, ou seja, eles mencionam que essas são as ordens, o nobre sucessor de Perimal, que é o rei Samorim. Nas estrofes anteriores, quando eu li para vocês que o ministro, o africano Monsaid estava contando a história aqui de Calicut, eu mencionei para vocês que essa província onde fica o reino indiano de Calicut, que é a província de Malabar, era unificada. A gente já leu isso. Quando ele contou isso, ele disse que existia um rei que ele se chamava-se Perimal. E que ele era o rei daquilo ali. Só que aí, quando os muçulmanos chegavam ali na Índia, naquela época, ele acabou se convertendo ao Islã e ele foi tomado por uma fé muito grande. Tanto que ele decidiu abandonar o reino dele, deixar de ser rei e viver como um santo lá em Meca. Olha que bonito, a gente viu isso nos nossos vídeos anteriores. Então, antes de abandonar o reino dele, ele dividiu a província de Malabar em várias partes, sendo que a principal delas ficou para o Samorim. Tanto que Samorim não é só o nome do rei de Samorim, é um título. Tanto que esse nome Samorim foi herdado. Então, essa parte aqui é uma referência. O nobre sucessor de Perimal é uma referência, né? Esse rei Samorim que sucede, faz parte dessa sucessão dos herdeiros de Calicut, que desde a época do rei Perimal, que era rei de toda a província de Malabar. Então, essa aqui é uma referência a isso. Uma forma poética do Camões se refere ao rei Samorim. Então aqui o Vasco da Gama está insistindo nisso. Ó, eu quero voltar para as minhas naus. O rei Samorim já deu as ordens dele. Por que razão lhe impede livre difere a fazenda a trazer de Portugal? Ou seja, e agora ele pergunta, né? Por que motivo eles não querem que Portugal, que o Vasco da Gama volte para Portugal e assim Portugal possa vir trazer fazendas, bens valiosos, né? Produtos valiosos até aqui, trazer de Portugal? É uma pergunta que o Camões meio que joga, não tem nenhum personagem dizendo isso. Pois aquilo que os reis já têm mandado não pode ser que outro inderrogado. Aqui é uma forma indireta de dizer as perguntas que o Vasco da Gama estava fazendo, questionando o ministro Catual. Então, né, ele fala, ó, se o rei mandou, você não tem que ficar fazendo outra coisa. Ele está insistindo nisso. Pouco obedece o Catual corrupto às tais palavras. Ou seja, não importa o que o Vasco da Gama dissesse, pedisse, está lá o Vasco da Gama em cima de uma caixa gritando que nem um louco. Eu quero ir embora. O Catual não deixa. Antes revolvendo na fantasia algum sutil e astuto engano diabólico estupendo. Ou seja, ele está enrolando o Vasco da Gama e pensando numa armadilha. Ou seja, no próximo plano para destruir os portugueses. O que ele pode fazer para destruir eles? Engano diabólico estupendo. Ou como banhar possa o ferro bruto no sangue aborrecido, está vendo? Ou seja, ele chega a cogitar, ó, eu posso atacar eles com ferro. Ou seja, banhar o ferro com o sangue deles, matar eles aqui. Ou como as naus em fogo lhe abrasasse, porque nenhuma pátria mais tornasse. Você fica pensando como matar os portugueses e como incendiar as naus portuguesas, porque assim os portugueses nunca retornem para Portugal. Ele fica cogitando isso, né? Quer dizer isso? Porque nenhum a pátria mais tornasse, ou seja, para que nenhum dos portugueses retornasse à sua pátria, nenhum deles retornasse a Portugal. É isso que o ministro Catual fica pensando enquanto ele enrola, ele meio que prende o Vasco da Gama ali em Calicut. Que nenhum torne a pátria só pretende o conselho infernal dos maometanos, sendo que o ministro Catual faz isso porque é isso que os muçulmanos pretendem, né? Aqui, o conselho infernal dos maometanos é o grupo daqueles sacerdotes muçulmanos que está subornando os conselheiros indianos. Então esse é o único desejo deles. Matar os portugueses, não deixar que eles voltem. Né? Derrotar, liquidar com a empreitada lusitana. Porque não saiba nunca onde se estende a terra ou o rei dos lusitanos. Ou seja, para que o rei dos lusitanos, ou seja, o rei de Portugal, nunca saiba onde ficam as terras daqui, né? Onde ficam e até onde se estende a terra de Eoa,
que é Oa? Oa é a divindade que representa o vento do leste. O leste é o oriente. Então aqui é uma forma poética de dizer que todos esses indianos que estão prejudicando os portugueses para que o rei de Portugal nunca alcance e saiba onde ficam as terras do Oriente, as terras da Índia. É uma forma poética de dizer isso. Não parte o Gama, enfim, que lhe defende o regedor dos bárbaros profanos. Nem sem licença sua ir-se podia, as almadias todas lhe toria, ou seja, e assim Vasco da Gama está preso ali em Calicut por causa das armadilhas, né? Dessas mentiras, desse plano do bárbaro, os bárbaro profundo, aqui é uma referência ao gentil. Lembrando, esses conselheiros indianos, eles não são muçulmanos, né? Já foi dito que eles são gentios, ou seja, eles seguem aquelas várias e várias religiões ali dos indianos, eles são pagãos. Mas ali em Calicut existe muçulmano, existem esses gentios também. Então, né? Então Vasco da Gama fica preso, né? Que as almadias todas lhe toliam. Almadias são os botes, são pequenas embarcações, ou seja, como as naus portuguesas, grandes embarcações portuguesas estão ancoradas mais longe, o Vasco da Gama precisava de botes para ir até elas, mas ele não estava conseguindo isso, né? Não estavam dando para eles. Aos brados e razões do capitão respondia o idólatra que mandasse, né? Ou seja, agora a gente vai ver aqui que o Catual começa a responder os questionamentos do Vasco da Gama. Então fala assim: que mandasse chegar às naus, a terra às naus que longe estão, porque melhor dali fosse tornar-se. Ou seja, começa a falar: não, se você quiser voltar para suas naus, por que você não manda elas atracarem aqui? Por que você não faz isso? É isso que dizem. É sinal de inimigo de ladrão que tão longe a frota se alargasse, lhe disse, porque do certo e fido amigo é não temer do seu nenhum perigo. Ou seja, aqui o Catual tá sendo meio malandro aqui. Tá falando, não, se você é nosso amigo, por que você não quer atracar as naus aqui? Por que você precisa que eu te empreste botes para você ir até lá? Se você é amigo, você deveria vir atracar aqui. Afinal, quem é amigo nunca tem medo de nada. Ou seja, está querendo manipular o Vasco da Gama. Nessas palavras, o discreto Gama enxerga bem que as naus deseja perto do Catual. Ou seja, começa a perceber, o Catual tá falando isso porque ele quer que eu coloque as naus aqui perto. E por que ele quer isso, né? Porque com ferro e flama lhes assalte por ódio descoberto. Ou seja, o Vasco da Gama percebe que o Catual quer matar os portugueses e incendiar a nau portuguesa. E para isso o Vasco da Gama não pode de jeito nenhum trazer as naus aqui no porto. Em vários pensamentos se derrama. Ou seja, o Vasco da Gama agora começa a pensar no que ele vai fazer. Como é que ele vai sair dessa situação que ele está agora. Fantasiando está o remédio certo. Remédio aqui, né? Remédio, o que é o remédio? É aquilo que acaba com a doença. No caso aqui, acaba com o problema. Ou seja, começa a pensar numa solução. Que desse a quanto mal lhe ordenasse. Tudo temia, tudo enfim, pois. Ou seja, começa a pensar num remédio, né? Numa solução para esses problemas. Tudo temia, tudo enfim, cuidado. Ou seja, começa a cogitar todas as possibilidades. Pensar em tudo. Ou seja, para que ele possa tomar a decisão mais certa possível e consiga vencer mais essa dificuldade, né, dessa empreitada. Qual reflexo lume do polido espelho ou do cristal formoso que, do raio solar sendo ferido, vai ferir outra parte luminosa? Agora é uma comparação que a gente vê dos pensamentos do Vasco da Gama com um reflexo de espelho que o Camões faz. Então imagine o Vasco da Gama pensando em um monte de coisa. E ele vai comparar esses pensamentos com o reflexo com o reflexo da luz que bate no espelho e é refletido para o outro lado. Então imagina a luz bate aqui, ó, e reflete aqui. É meio que assim que se comporta a mente do Vasco da Gama. Vamos ler de novo. Qual o reflexo lume do polido, ou seja, assim como o reflexo da luz, lume a luz, do polido espelho de aço. Então imagina um espelho de aço que reflete a luz. Ou cristal formoso, ou um cristal. Então imagina um espelho ou um cristal que recebe a luz. Que do raio solar sendo ferido, ou seja, sendo ferido pela luz do sol, vai ferir outra parte luminoso. E sendo da ociosa mão movido pela casa do moço curioso. Então imagine um homem segurando um cristal ou um espelho e vai balançando esse espelho que está sendo refletido pelo sol. E a luz refletida vai iluminando toda a casa. Assim. Então imagine fazendo isso aqui. Isso é o pensamento do Vasco da Gama nesse momento. Pela casa do moço curioso, anda pelas paredes e telhado, trêmulo, aqui e ali dessossegado. Então é assim. Assim como esse espelho vai ser o pensamento do Vasco da Gama, né? Assim como essa luz que reflete. Por que o Camões escolhe a luz como comparação? Porque a luz no simbolismo é aquilo que ilumina, que esclarece. Tanto que vem o termo esclarecer. Ou seja, você está com uma dificuldade, você vai e pede para alguém, você pode me esclarecer e me explicar isso? Esclarecer é dar luz. Então por isso que ele utiliza a luz aqui como símbolo. Então imagine a luz que é refletida e ilumina uma parte que estava escura.
Tal o vago juízo flutuava do Gama preso, ou seja, assim como essa luz que vagueia pela casa, assim estava os pensamentos do Vasco da Gama. Quando ele lembrara, ou seja, ele vai pensando e até que ele se lembra, Coelho, quem é Coelho? Tá aqui em maiúsculo, é Nicolau Coelho. Nicolau Coelho é um dos comandantes da frota portuguesa junto com o Vasco da Gama. Quem comandava a frota portuguesa? Era o Vasco da Gama imprimindo sendo o principal ali, né, o capitão de todo mundo. E abaixo dele estava o irmão do Vasco da Gama, que é o Paulo da Gama, e Nicolau Coelho. Tanto que nesse momento são 3 naus que chegam ali na Índia. A capitania portuguesa, comandada pelo Vasco da Gama, uma outra nau comandada pelo Paulo da Gama, e a terceira nau comandada por Nicolau Coelho. Então ele se lembra do Nicolau Coelho. Que se por acaso esperava nas praias com os batéis como ordenou. Ou seja, o Vasco da Gama, ele lembrou que ele tinha ordenado que Nicolau Coelho ficasse esperando ele na praia com as naus, com alguns batéis. Olha só, ele lembrou disso agora. Logo, secretamente lhe mandava que tornasse a frota que o deixara. Ou seja, ele vai até, ou seja, de alguma forma ele manda uma mensagem para o Nicolau Coelho. Ou seja, eu acredito que junto com o Vasco da Gama ali, em Calecut, estavam alguns outros portugueses. Então ele deve ter sussurrado, ó, vai até a praia escondido e avisa para eles voltarem para as naus. Lhe manda que tornasse a frota que o deixara. Não fosse salteado dos enganos que esperava dos feras no momento. E avisa dessas armadilhas. Falou, ó, eu tô sofrendo com algumas armadilhas aqui. Você tem que ficar esperto. Tal há de ser quem quer. Tal há de ser quem quer ser, com o dom de Marte, imitar os ilustres e igualá-los. Ou seja, aqui agora a gente vai ver o Camões elogiando o Vasco da Gama por ter percebido todas essas armadilhas e tá bolando um plano para sair dessa situação. Basicamente, aqui eu vou falar o tema das próximas estrofes, mas o Vasco da Gama vai meio que tentar negociar com os muçulmanos. A gente vai ver isso, vai negociar com o ministro. A gente vai ver isso nas próximas estrofes. Mas aqui o Vasco da Gama já percebeu toda essa situação e nessa estrofe aqui, que é a última que a gente está lendo, é um elogio que o Camões faz ao Vasco da Gama. Então, tal há de ser quem quer ser, com dom de Marte, imitar os ilustres e igualar. Ou seja, quem quer ser tão grande quanto se igualar ou até superar os grandes guerreiros, que com o dom de Marte. Marte é o deus da guerra. Ou seja, quem quer ser um grande comandante, um grande general, tem que ser assim. Tem que ser assim como o Vasco da Gama, ou seja, antever todas as armadilhas e pensar em todas as possibilidades, ou seja, estar sempre atento a tudo e sempre estar pensando em todas as situações para estar superando elas. Ou seja, quem quer ser um grande comandante tem que ser assim, né? Imitar os ilustres e igualá-los, para igualar e ser como eles. Voar com o pensamento a toda parte, adivinhar perigos e evitá-los, ou seja, tem que estar sempre pensando. Por isso que o Camões se estendeu nessa questão dos pensamentos do Vasco da Gama. Porque quem quer ser um grande comandante tem que estar sempre pensando em todas as possibilidades. Adivinhar perigos. Ou seja, acontece alguma coisa, a pessoa tem que meio que saber todas as possibilidades. É como se fosse um jogador de xadrez. Um bom jogador de xadrez, quando ele faz uma jogada, ele está pensando nas todas as possibilidades daquela jogada. Assim que tem que ser um grande comandante militar. Com militar engenho e sutil arte, entender os inimigos, enganá-los. E nisso, né, ser muito esperto, ardil, ter muitas cartas na manga, vamos dizer assim, para superar e enganar os adversários. E principalmente entender eles. Crer tudo, enfim. Ou seja, tem que acreditar em tudo e estar pronto para todas as possibilidades. Que nunca louvarei o capitão que diga não cuidei. Aqui é o Camões dizendo isso. Eu nunca vou louvar um capitão, um comandante, um general que diga não cuidei. O que quer dizer esse não cuidei? Quer dizer que eu não imaginei isso. Ou seja, imagine um cara que foi derrotado ou que caiu numa armadilha do adversário e fala, nossa, eu nunca imaginei que eu ia cair nessa armadilha. O Camões diz, eu nunca vou louvar e cantar os grandes feitos de um general que cai em armadilhas. Então é isso, aqui ele encerra aqui esse verso louvando, o Camões louva o Vasco da Gama mais uma vez, ele faz isso durante toda a obra, por ser tão esperto e tão engenhoso e não cair nessas armadilhas. Certo, pessoal? Terminando mais um vídeo aqui com vocês, mais uma leitura. Pedir para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo. E se possível comentar ele também. Me dizer o que vocês estão achando aqui da minha leitura, fazer algum comentário. Qualquer qualquer crítica é muito bem-vinda. Então não deixem de comentar aqui nesse vídeo. Pedir também para vocês assistirem os vídeos que eu já publiquei até agora. No começo do vídeo eu fiz um extenso resumo, mas é um resumo, né? Como eu disse, eu cortei alguns eventos complementares ali da obra. Então não deixe de assistir esses vídeos para vocês se situarem melhor na nossa leitura. Tá todas as estrofes, todos os versos comentados certinho até agora. Inclusive tem um vídeo para cada
canto aqui da obra, então não deixe de ver os vídeos que eu já publiquei aqui até agora no YouTube. E eu também vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, para vocês estarem acompanhando os meus próximos vídeos que eu vou publicar aqui no YouTube, né? As próximas estrofes que a gente está lendo vão ser as últimas estrofes aqui do oitavo canto, né? O oitavo canto ele tem, vão ser mais 10 estrofes, onde a gente vai ver a armadilha final aí o desenrolar aqui das armadilhas que os indianos preparam para Vasco da Gama e seus marinheiros. A gente vai terminar de ler aqui o oitavo canto, então não deixem de se inscrever para acompanhar aqui os meus comentários dessa fase final da obra do Camões. E eu também vou pedir para vocês olharem um link aqui, conferir um link que está aqui na descrição do vídeo, que é um e-book é um link para um e-book que eu estou vendendo. É uma versão digital dos Lusíadas, só que toda comentada por mim. As mais de 1000 estrofes, todas explicadas da melhor forma possível por apenas R$10. Como vocês bem devem ter visto, é muito difícil ler a obra do Camões. Eu leio há alguns anos e vocês devem ter notado que eu gaguejo bastante, eu me confundo às vezes com algumas palavras, porque afinal a gente está lendo a maior obra da língua portuguesa, né? A gente está lendo um épico clássico. O épico é a literatura no seu nível mais alto, é a poesia no seu nível mais elevado. E o Camões ainda se utiliza de uma linguagem, de um português bem arcaico. Então é uma linguagem bem truncada que ele conta a história. Se não bastasse isso, ele cita deuses, ele cita personagens da antiguidade, às vezes ele cita até eventos bíblicos. Tudo isso para enriquecer a obra dele. E isso acaba deixando um texto bem difícil. Então ter um manual, ter um guia é fundamental para a gente estar entendendo os pormenores que o Camões coloca aqui na obra dele. E esse é o objetivo desse e-book que eu estou disponibilizando para vocês. Por apenas R$10 aí, todos os versos, todas as estrofes comentadas aí, explicadas da melhor forma possível. R$10, tá de graça. Tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo ao adquirir esse e-book meu. Certo, pessoal? Então é isso. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.